as respostas das perguntas da segunda aula, tá? Então a primeira, Marcos Vinícius Matias de Oliveira de Olinda, Pernambuco, pergunta: professora, eu ouvi uma entrevista sua na rádio aqui na minha cidade, foi transmitida pela Rádio Jornal de Recife. A senhora falou da expectativa para o mercado imobiliário esse ano. A senhora pode falar mais um pouco sobre isso? Claro, Marcos, eu posso sim. O momento, ele está um momento diferente para todos nós. Houve uma grande expectativa de quem ia assumir o governo da União, né? Quem seria o nosso novo presidente. Assumiu o novo presidente e agora, como eu disse para vocês, o ano para o brasileiro começa depois do carnaval. Deve ser esse espetacular o carnaval em Pernambuco, né? Principalmente em Olinda. Só que agora, né? Teoricamente começa o nosso ano. Bem, nós estamos com um novo governo, estamos com o Bolsonaro, ainda o país está se adequando e também o Bolsonaro como presidente. Nosso mercado sofreu como todos os segmentos sofreram nos últimos anos. A expectativa, sem dúvida, é de melhora, mas o que eu acho, Marcos, como todas as profissões, o cliente ele está se tornando cada vez mais exigente. Vejam vocês enquanto clientes da Unicesumar. Tá? O que vocês querem? Uma transmissão com uma qualidade de vídeo boa, uma qualidade de áudio boa, velocidade. Vocês querem resposta, que é o que eu estou fazendo agora, não é isso? Então sempre vocês coloquem também na pessoa do consumidor, do cliente. O que o cliente espera hoje do profissional, Marcos? Qualificação. Tá? O mercado vai melhorar. Por quê? Porque nada é estático, nada dura para sempre. Nem as coisas boas, muito menos as ruins. Então a tendência é melhorar. Para isso, a expectativa é realmente grande, mas enquanto está lento o mercado e está em ascensão, é o momento de vocês se prepararem. O que eu acho? O mercado vai melhorar. As pessoas estão com preço real no mercado, tá? Não há mais especulação, mas acima de tudo você precisa estar bem informado, certo? Eu espero que eu tenha atendido às suas expectativas. Então vamos lá. O Antônio Carlos Baldasso, de Mogi Guaçu, de São Paulo, ele pergunta: tenho uma dúvida quanto ao imóvel que eu adquiri através de um compromisso particular de compra e venda. Fiquei sabendo que existe a possibilidade de se fazer uso capião através do cartório, sem a necessidade de ingressar com o processo. Poderia me explicar quais as exigências para esse tipo de uso capião? Em quais casos seria possível? Olha só, tá, Antônio Carlos, é o típico caso. Você faz um compromisso de compra e venda e quando você quer fazer a escritura, o vendedor, por exemplo, normalmente é o vendedor, você não consegue encontrar mais, tá? Então, para esses casos que é interessante o uso capião, porque a pessoa já tem a posse do imóvel, mas ela não tem uma posse ilegítima, ela tem a posse com base em um compromisso de compra e venda. Então, é muito interessante, só que tem algumas especificidades, tá? O que é interessante? Você procurar o tabelionato, um tabelionato da sua confiança, aí em Mogi Guaçu, e se informar mais. Você entendeu, né? É o compromisso de compra e venda normal. O comprador, ele tem a posse do imóvel, e às vezes fica por anos na posse do imóvel, com um compromisso de compra e venda, sem ele fazer uma escritura pública. Só que quando ele vai procurar o vendedor, ele não encontra mais. Às vezes a pessoa se mudou, né? Não deixou o endereço. Então, para isso que seria interessante essa uso capião. Mas vá até o tabelionato e se informe. É muito legal esse instituto, tá? Não precisa de um processo. Elcio Costa Pereira Neto, de Indaial, Santa Catarina. Mas e sobre o Código de Defesa do Consumidor, como a imobiliária está oferecendo um serviço e o prestador de serviço responde independente de culpa, no caso do roubo, a imobiliária pode, em contrato, colocar-se fora disso? Mesmo com todos os cuidados da imobiliária acontecer algo? Olha, Elcio, pode sim, por isso o contrato precisa ser bem estipulado. Fora isso, Elcio, uma dica para vocês: façam tudo com protocolo de entrega e recebimento. Mantenha um caderninho de protocolo, aqueles pretinhos que a gente compra em livraria. Quando o prestador de serviços levar a chave para fazer alguma coisa no imóvel, anotem, tá? Anotem quando ele devolver também, porque se acontecer algum sinistro no momento em que a chave estiver com esse terceirizado, fica registrado lá.
Em relação a você e o proprietário, da mesma forma, você diz, olha, eu vou trabalhar na promoção da venda ou da locação do seu imóvel, entretanto, a responsabilidade do seu imóvel, caso aconteça uma tragédia, um caso fortuito, um vendaval, arranca o telhado, cai uma árvore ou entra um ladrão, responsabilidade não é minha. É preciso que isso seja bem claro no contrato, certo? O Eduardo Liberato de Londrina. Matrícula é onde consta tudo sobre o imóvel, como se fosse a certidão dele? Sim, exatamente, Eduardo. É como se fosse a certidão de nascimento do imóvel, tá? Nele vai constar tudo. Eu tenho uma matrícula aqui e ela é mais ou menos isso, tá? Ó. Imóvel, vem toda a descrição do imóvel, quem é o proprietário, quando foi construído, a verba, a construção, tudo fica na matrícula do imóvel. Quando nós precisamos saber como é que está o imóvel, no caso de uma venda, por exemplo, nós pedimos um documento que se chama certidão da matrícula do imóvel, certo? José Rinaldo Magalhães Lopes de São Luís, Maranhão. Há alguma lei que obrigue os municípios a terem um avaliador de imóveis? A lei propriamente dizendo não existe, José Rinaldo, mas recomenda-se que todo município tenha um excelente profissional trabalhando. O que eu entendo por excelente profissional? Aquele que sabe dizer qual é o justo valor de mercado para aquele imóvel. Por quê? Porque os municípios eles vivem de tributação, eles vivem de impostos, né? Não só os municípios, mas todos os órgãos públicos. Por isso, o cálculo para ITBI, por exemplo, e IPTU é feito em cima da avaliação. Lei não há, mas recomenda-se. E finalmente a Marilza Nunes, de Curitiba, pergunta: exclusividade é diferente de autorização para venda? Não, exclusividade é uma característica da autorização de venda. A autorização de venda é um documento pelo qual o proprietário do imóvel nos autoriza a promover a venda do imóvel dele, quer seja com exclusividade, quer não. Compreendeu? Gente, terminamos então os questionamentos da nossa segunda aula. Parabéns, essa turma é incrível. Espero vocês para nossa última aula, porque essa semana nós vamos gravar o vídeo das perguntas também da terceira aula, né? Então, até sexta-feira. Pergunta do Marcelo Barbosa de Cascavel. Boa noite. Tem como fazer autorização de venda com exclusividade, mesmo com imóveis na planta? E como funciona? Sim, Marcelo, na verdade você terá o direito exclusivo de vender um imóvel que ainda não está pronto, tá? Para isso você precisa se certificar da legalidade desse imóvel que ainda está na planta, se a documentação está toda correta, para que você possa oferecer um imóvel com segurança para o seu cliente. Gustavo de Freitas Teixeira França de Brusque, Santa Catarina. Boa noite. Autorização de venda tem prazo de validade? Sim, tem prazo de validade, tá? Esse prazo pode ser o tempo que você quiser. Pode ser até de 2 anos? Pode. 5 anos? Pode. 10 anos? Pode. Qualquer prazo. Por quê? Porque é uma convenção entre as partes. Autorização via WhatsApp ou outro meio digital, tem validade? Tem sim, desde que confirmado pela pessoa, tá? Então, todas as vezes que você mantiver um contato, tanto faz por correio eletrônico ou por um aplicativo como o WhatsApp, por exemplo, você peça uma confirmação que a pessoa realmente mandou para você e que você tem essa autorização, mas pode sim. Suponhamos que negócio inicialmente intermediado por corretor venha a ser fechado após 2 anos, sem haver mais contato com o corretor terá direito à comissão? Sim, Gustavo, desde que ele prove que foi ele que aproximou as partes, que levou o conhecimento de um para outra, né, para uma pessoa e da outra, do negócio. Para isso que é interessante aquela ficha de visitação que eu comentei na aula, ok? Dorival dos Santos Teixeira de Itapema, Santa Catarina. A autorização de vendas pode ser enviada por e-mail com ou sem exclusividade no intuito de agilizar o processo? Haja vista que no litoral muitos proprietários não residem no imóvel nem próximo? Sim, pode, conforme eu respondi agora há pouco, tá? Para o Gustavo, né? Elcio Costa Pereira Neto de Indaial, Santa Catarina. Então não precisa mais seguir a tabela? O valor acordado entre as partes vale sem problema? Sim, a tabela ela não é mais obrigatória, Elcio, mas ela serve de base sim. Matheus Carvalho dos Santos de Brasília,
Ele pergunta: como podemos nos tornar membro do Cresce ou do COFES? Mateus, participando de eventos, indo em reuniões, fazendo networking. Quando você é visto, você é lembrado. Nesse momento é que você é convidado, tá? Por quê? Porque a pessoa sempre participa, sempre está lá. Quando tiver que compor uma nova diretoria, eles acabam chamando você. Mas o caminho é esse, tá? É você estar sempre participando de eventos. Regimar Túlio dos Santos, de Foz do Iguaçu. Em caso de construtora, como conseguir a exclusividade? Olha, Regimar, não é fácil, tá? Porque normalmente as construtoras, tá, elas ultimamente têm deixado corretores lá dentro. Para isso você precisa ter conhecimento, você precisa conhecer o dono da construtora, oferecer para ele, né, alguns benefícios. Aqui em Maringá, por exemplo, tem uma construtora grande, a Yoshi, que faz parceria com uma imobiliária em especial, a Opção Imóveis, tá? Então a Opção tem exclusividade de vendas. Para isso é preciso que o relacionamento ele seja muito estreito e de alta confiança. A Luciete Solano Gonzaga, de São Bernardo do Campo, São Paulo, pergunta: autorização de venda com exclusividade é necessário que seja apenas um corretor? Sim, Luciete, apenas um corretor, tá? Um corretor de imóveis é que tem a legitimação, a autorização, a habilitação para exercer todas as operações imobiliárias. O Ederson Félix dos Santos, aqui de Maringá: mas se você faz um contrato com exclusividade, não é ilegal depois desse acordo? Não, Ederson, o que é ilegal é a obrigatoriedade. Antes, a nossa legislação COFES dizia assim: para anunciar um imóvel, você precisa ter uma opção com exclusividade. Logo, nós dizíamos para o cliente: se você não me der uma opção com exclusividade e eu anunciar o seu imóvel, o Cresce vem e me notifica. Entendeu? Então agora não há obrigatoriedade. A lei permite que eu anuncie, que eu publique o imóvel, que eu faça publicidade dessa transação imobiliária apenas com uma autorização normal, sem exclusividade. Agora, não é ilegal a exclusividade, não é obrigatória, certo? Antônio Lopes dos Santos Júnior, de Formosa: moro aqui em Goiás, minha cidade fica a 80 quilômetros de Brasília. Posso ter 2 Cresces, Goiás e Distrito Federal? Sim, Antônio, pode, desde que você procure o Cresce do Distrito Federal e você faça a sua inscrição e pague uma taxa, certo? A Sânia Bittencourt Passos, de Governador Valadares: tem como fornecer um modelo de autorização de venda ou locação? Tem sim, Sânia, mas também está disponível no livro de operações imobiliárias, tá? Por favor, mande um e-mail pra gente que eu mando para você 2 modelinhos básicos, certo? O João Batista da Silva, de Campo Grande, Mato Grosso, ele diz: assistir às videoaulas gravadas, não conseguir entender o item que fala quando o proprietário vende o imóvel, o novo proprietário tem que cumprir o contrato em vigor. Pode esclarecer essa dúvida? Posso sim, João Batista. A resposta está na lei de locação que eu comentei na aula, na terceira aula, tá? Olha só, a lei de locação é 8.245 de 91. Você pode entrar no site de busca digitando lei de locação ou lei do inquilinato. No artigo 8º diz o seguinte, presta atenção, hein, João Batista: se o imóvel for alienado durante a locação, o adquirente, que é o comprador, poderá denunciar o contrato com um prazo de 90 dias para a desocupação, salvo se a locação for por tempo determinado, o contrato contiver cláusula de vigência e estiver averbado junto à matrícula do imóvel. Ou seja, João, se no contrato de locação entre o vendedor e o locatário tiver uma cláusula dizendo assim: se o imóvel for vendido, o comprador terá que respeitar o contrato. Isso é cláusula de vigência. Depois ele pega esse contrato, leva para ser averbado junto à matrícula do imóvel, desde que o contrato esteja em vigência. Sendo assim, o comprador, que seria o novo proprietário, é obrigado a esperar até que vença o contrato. Aí sim, ele pede o imóvel e toma posse, certo? Entendeu? Mas mesmo assim você vai estudar isso na disciplina de locação, tá? E administração de imóveis, certo? Lúcio Correia de Queiroz, Araucária, aqui no Paraná:
o cartório inclui os contratos de compra e venda ou compromisso de compra e venda nas escrituras públicas? Não, Lúcio, são dois documentos diferentes, tá? Um é o compromisso de compra e venda, que é um documento particular. Vamos supor que seja esse um compromisso de compra e venda. Isso é particular. Quando você vai fazer isso de forma pública, é o mesmo contrato, só que aí ele passa a ser escritura pública lavrado num tabelionato, certo? É um modelinho desse. Aí sim, aqui no caso é uma procuração, né? Mas é um compromisso, perdão, uma escritura pública lavrada no tabelionato. Então não é que um contém o outro, são dois documentos semelhantes. Um é particular e o outro é público. Elcio Costa Pereira Neto, de Indaial, Santa Catarina. Mas e sobre o Código de Defesa do Consumidor, como a imobiliária está oferecendo um serviço e o prestador de serviço responde independente de culpa, no caso do roubo, a imobiliária pode, em contrato, colocar-se fora disso? Mesmo com todos os cuidados da imobiliária acontecer algo? Olha, Elcio, pode sim, por isso o contrato precisa ser bem estipulado. Fora isso, Elcio, uma dica para vocês: façam tudo com protocolo de entrega e recebimento. Mantenham um caderninho de protocolo, aqueles pretinhos que a gente compra em livraria. Quando o prestador de serviços levar a chave para fazer alguma coisa no imóvel, anotem, tá? Anotem quando ele devolver também, porque se acontecer algum sinistro no momento em que a chave estiver com esse terceirizado, fica registrado lá. Em relação a você e o proprietário, da mesma forma, você diz: olha, eu vou trabalhar na promoção da venda ou da locação do seu imóvel, entretanto, a responsabilidade do seu imóvel, caso aconteça uma tragédia, um caso fortuito, um vendaval, arranca o telhado, cai uma árvore ou entra um ladrão, responsabilidade não é minha. É preciso que isso seja bem claro no contrato, certo? O Eduardo Liberato, de Londrina. Matrícula é onde consta tudo sobre o imóvel, como se fosse a certidão dele? Sim, exatamente, Eduardo. É como se fosse a certidão de nascimento do imóvel, tá? Nele vai constar tudo. Eu tenho uma matrícula aqui e ela é mais ou menos isso, tá? Ó. Imóvel, vem toda a descrição do imóvel, quem é o proprietário, quando foi construído, a verba, construção, tudo fica na matrícula do imóvel. Quando nós precisamos saber como é que está o imóvel, no caso de uma venda, por exemplo, nós pedimos um documento que se chama certidão da matrícula do imóvel, certo? José Rinaldo Magalhães Lopes, de São Luís, Maranhão. Há alguma lei que obrigue os municípios a terem um avaliador de imóveis? A lei propriamente dizendo não existe, José Rinaldo, mas recomenda-se que todo município tenha um excelente profissional trabalhando. O que eu entendo por excelente profissional? Aquele que sabe dizer qual é o justo valor de mercado para aquele imóvel. Por quê? Porque os municípios, eles vivem de tributação, eles vivem de impostos, né? Não só os municípios, mas todos os órgãos públicos. Por isso, o cálculo para ITBI, por exemplo, e IPTU é feito em cima da avaliação. Lei não há, mas recomenda-se. E finalmente a Marilza Nunes, de Curitiba, pergunta: exclusividade é diferente de autorização para venda? Não, exclusividade é uma característica da autorização de venda. A autorização de venda é um documento pelo qual o proprietário do imóvel nos autoriza a promover a venda do imóvel dele, quer seja com exclusividade, quer não. Compreendeu? Gente, terminamos então os questionamentos da nossa segunda aula. Parabéns, essa turma é incrível. Espero vocês para nossa última aula, porque essa semana nós vamos gravar o vídeo das perguntas também da terceira aula, né? Então, até sexta-feira.